Geralmente eu faço essa live lá no YouTube, mas como eu estou aqui em viagem com a minha família e eu também não posso me alongar tanto por conta da cirurgia que eu fiz no pescoço, eu vou fazer essa live aqui no Instagram, tá? Falem aí para mim se vocês estão me escutando bem, se o som tá limpo. Tá bom. Tá limpo? Tá legal? Então beleza, vamos lá. Cara, a gente primeiro tem que começar falando sobre, é claro, a demissão do técnico Ramon Dias e Emiliano Dias, ou melhor, preciso ser claro aqui e falar sobre a saída desses dois técnicos, o Ramon e o Emiliano Dias, porque a verdade é que não tem uma definição ainda do que aconteceu. Na verdade, eu no meu papel de jornalista, eu tenho que trazer as duas versões das duas coisas que eu pude apurar, tá? E acredito muito que esse problema todo vai terminar na justiça. Bem, primeiramente, eu vou falar do jogo depois que eu trouxer as informações que eu tenho. Eu tenho que deixar claro para vocês aqui que logo após o jogo, segundo as fontes da diretoria do Vasco da Gama, segundo as pessoas que eu escutei, que são da diretoria do Vasco da Gama, segundo essas pessoas, o Vasco da Gama ouviu do Ramon e do Emiliano Dias um comunicado de que eles estariam saindo do Vasco da Gama. Ou seja, segundo as fontes da diretoria do Vasco da Gama, o Ramon e Emiliano Dias, logo após a partida, comunicaram ao gerente de futebol, à diretoria de futebol e também ao senhor Lúcio Barbosa que eles estariam de saída do Vasco da Gama. E por isso, o Lúcio Barbosa e também o gerente de futebol, Gustavo, tentaram ligar, tentaram falar com o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Eles estavam no vestiário conversando com os jogadores e logo depois deles não conseguirem contato com o Ramon e Emiliano Dias, a nota aconteceu, o comunicado aconteceu no Twitter. E aí, repito, no meu papel de jornalista, eu tenho que procurar o outro lado da notícia também. E o outro lado da notícia acabou ficando claro no pronunciamento que o Ramon e Emiliano Dias fizeram. Se vocês não viram, o Ramon e o Emiliano Dias deram uma coletiva, aliás, deram um pronunciamento logo após a partida, depois dessa confusão toda, depois de serem demitidos, onde eles afirmam que souberam da demissão pelo Twitter. Ou seja, souberam da demissão com a nota do Vasco da Gama. O que vai de encontro e contra a versão das fontes que eu ouvi da diretoria. Ou seja, uma bagunça completa, o que mostra ainda mais o dano que essa derrota causou, o dano para a instituição Vasco da Gama, e que hoje você tem duas versões. A versão das fontes da diretoria, que falam que Ramon e Emiliano Dias pediram para sair, e a versão de Emiliano Dias e Ramon Dias, que dizem que souberam pelo Twitter. Inclusive, apurando também com fontes ligadas a eles, souberam enquanto estavam no vestiário, ainda conversando com os atletas. Repito, como iniciei aqui essa live falando, preciso trazer essas duas versões. O fato é que se existir alguma possibilidade de reviravolta nessa situação, isso não vai acontecer, tá? Muito pelo contrário, o Ramon Dias e o Emiliano Dias estão de saída realmente do Vasco da Gama. Nesse pronunciamento, inclusive, em São Januário, eles não quiseram responder perguntas. Os repórteres presentes em São Januário perguntaram várias e várias vezes se eles pediram para sair, e eles não responderam. Muito pelo contrário, a versão deles é de que eles souberam pelo Twitter, e a versão das pessoas que eu ouvi, das fontes da diretoria do Vasco da Gama, é de que eles pediram para sair. E repito, isso tudo muito provavelmente vai acabar no âmbito jurídico, porque existe uma grande diferença entre pedir demissão, quando provavelmente você perde alguns ou vários direitos, principalmente financeiros, e você ser demitido. Quando você é demitido com todos os seus direitos ali presentes. Isso aí qualquer trabalhador, qualquer pessoa que tem um emprego, que tem CLT, ou até mesmo que tem um contrato, sabe que existem cláusulas quando você é demitido e quando você pede a demissão. No final das contas, o que a gente pode tirar disso? A bagunça que se encontra hoje o Vasco da Gama. E uma bagunça muito proveniente do resultado que aconteceu em campo em São Januário. Já adianto aqui minha opinião sobre a saída desses dois nomes. Não eximo e não tiro a culpa deles do vexame e da humilhação que o Vasco passou hoje em São Januário, mas é aquele ditado para mim: se está ruim com eles, vai ser pior sem eles.
Eu não vejo o Vasco da Gama conseguindo um técnico no mercado melhor do que o Ramon Dias. Eu não vejo um técnico no mercado que vai ter a capacidade de controlar a pressão que hoje tem em cima do Vasco da Gama, e uma pressão completamente justa depois de um resultado que foi um vexame, que foi uma vergonha, e um resultado desprezível e sacanagem com o torcedor do Vasco, que foi a São Januário e que perdeu minutos do seu dia, inclusive, para poder assistir o próprio time. Vem sendo recorrente os vexames que o Vasco vem passando, principalmente em 2024. Ser eliminado para o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, quase ser eliminado da forma que foi para o Água Santa na Copa do Brasil, e agora um primeiro vexame dentro de São Januário no Campeonato Brasileiro, com todo respeito à equipe do Criciúma, que eu só tenho que dar parabéns aqui, mas de um time de menor expressão, que veio do Campeonato Brasileiro, da Série B, e conseguiu um resultado belíssimo em São Januário, e um resultado que para o Vasco foi uma humilhação. Dito tudo isso que aconteceu, analisando o jogo de hoje, não vejo que a saída de Ramon Emiliano Dias, seja lá se partiu do Ramon ou se partiu da diretoria do Vasco, tem algo de benéfico para o vascaíno. Muito pelo contrário. Quando no ano passado eles chegaram, eles conseguiram tirar o Vasco de uma lama muito pior até do que o Vasco está hoje. De uma lama vergonhosa, e que muita gente, inclusive boa parte da torcida, já encarava que seria mais um rebaixamento do Vasco da Gama. Só que foram eles que conseguiram, junto com o grupo de jogadores, tirar esse time da lama que se encontrava. Eram 9 pontos, eles fizeram 36. E não só isso, eu sempre acho muito ruim quando você troca de técnico no meio da temporada, com a pressão, com o Vasco da Gama. O Vasco é um time muito grande, é um time de muita pressão. Qualquer técnico que chegar nesse momento vai chegar pressionado, vai chegar numa panela de pressão danada, e com um elenco limitado, um elenco muito mal montado pela diretoria de futebol, primeiramente comandado pelo Alexandre Matos, que também fez um trabalho vergonhoso, a gente não pode esquecer disso, e que culminou também em um time que gastou mais de 130 milhões de reais, se somar com o ano passado, se somar desde que a 777 chegou, um time que gastou mais de 250 milhões de reais, e continua sendo uma equipe limitada, uma equipe que tem nível para brigar, para permanecer na Série A, uma equipe que leva de 4-0 para o Criciúma. Então, não é culpa só do Ramon, não é culpa só do Emiliano, não é culpa só dos jogadores, é culpa da diretoria, é culpa da 777, é culpa de quem, em algum momento, ousa em representar e falar em nome do Vasco da Gama. Aliás, se essas pessoas que ousam em falar em nome do Vasco da Gama, tanto os jogadores, quanto os diretores, quanto os representantes, quanto a 777, não se sentirem envergonhados com o que aconteceu hoje, o recado que eu tenho para eles é: desistam do Vasco. Desistam do Vasco. Porque o Vasco não merece vocês. O Vasco não merece a incompetência de vocês. E hoje, mais uma vez, e agora eu falo muito mais como um torcedor, o momento que eu mais me senti como torcedor, no fundo do poço, nos meus quase 30 anos de torcedor do Vasco da Gama, foi naquele 5-0 para o Avaí em São Januário. Você pode falar assim: Pedrosa, não foi no rebaixamento não? Não. Não. E olha que eu já vi alguns rebaixamentos. O momento que eu mais me senti envergonhado e no fundo do poço, como torcedor do Vasco, foi naquele 5-0 para o Avaí em São Januário. E hoje, exatamente hoje, dia 27 de abril, eu me senti exatamente da mesma forma que eu me senti lá em 2014. E talvez até pior, porque aquele era um time de Série B, aquele era um time fraco, aquele era um time que devia salário, aquele era um time que não tinha nem meia para poder vestir os seus jogadores, aquele era um time que não tinha investimento. Esse time não. Esse time tem um alto investimento, inclusive no seu técnico. A gente não pode eximir de forma alguma a culpa do técnico no resultado. Um grupo de jogadores que tem uma alta folha salarial também, e um investimento de mais de 130 milhões de reais só esse ano. Então, é triste. É triste você constatar que passaram-se 10 anos e o Vasco não saiu do lugar. O Vasco do vexame, o Vasco da vergonha, o Vasco que faz o seu torcedor sentir desprezo pelo que aconteceu, não saiu do lugar. A verdade é essa. E assim, Pedrosa, o resultado de hoje define o que vai ser o campeonato do Vasco da Gama? Não. Mas eu acho que o que aconteceu hoje, ele vai muito além
do aspecto técnico e do aspecto tático. Ele vai e ele tange na postura, na seriedade que você tem em vestir a camisa do Vasco da Gama. E na seriedade que as pessoas também que estão ali envolvidas nesse processo podem ter. Porque você perder, como perdeu para o Red Bull Bragantino, como perdeu para o Fluminense, acontece. O Vasco não é um timaço. O Vasco não é um time que vai brigar pelo início, pela ponta da tabela. O Vasco é um time que todos esperam que, no mínimo, vá competir, que vai honrar a camisa do Vasco da Gama, que vai poder vestir e, nesse momento, entender que aquilo ali é o Vasco. Porque, apesar de não parecer nos últimos 20 anos, a gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil. Um time que é tetracampeão brasileiro, que é tricampeão continental e que tem mais de 15 milhões de torcedores que sofrem, apoiam e sempre estão ao lado do Vasco da Gama. Mas, de motivo para continuar ao lado do Vasco da Gama, eles não têm. Eles não têm. O torcedor do Vasco hoje não tem um motivo para continuar ao lado do Vasco da Gama. E a verdade é que, até que se prove ao contrário, eles vão continuar sem motivo. E sabe qual é o pior dessa história toda que eu estou contando para vocês? É que não tem nada que faça a gente acreditar que vai mudar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A sensação que eu tenho é que o Vasco da Gama vai piorar. Eu não vejo nenhum resquício de luz no fim do túnel com o que tem acontecido com o Vasco da Gama. Porque é uma incompetência na diretoria de futebol no início dessa temporada, é uma incompetência desses atletas. Eu não sei como é que eles vão conseguir chegar em casa e ter cara para encarar as pessoas que eles amam pela vergonhosa postura que aconteceu hoje. O torcedor que está sempre ali, que apoia, que compra a camisa. Eu acho que o maior sentimento que esse grupo de jogadores pode ter é o da humilhação. E talvez, proveniente dessa humilhação, um sacode na alma, um sacode de atletas que ganham e ganham muito bem, que vestem a camisa de um clube enorme, um privilégio que pouquíssimas pessoas no Brasil têm e que milhões e milhões querem ter. E o que a gente viu hoje foi um vexame. Vexame. Tá? Além do tático, além do técnico, é a postura. Então eu vou repetir aqui para vocês. Se vocês não se sacudirem, se vocês não entenderem a gravidade do que aconteceu hoje e a bagunça que está o Vasco da Gama hoje, desistam. Nem o Vasco, pela sua história, e muito menos os torcedores, merecem o esforço, ou melhor, a falta de esforço de vocês. Então, lamento muito a saída dos técnicos, não tiro a culpa deles de tudo que está acontecendo, mas lamento. Não vejo de verdade, com tudo que eu entendo de futebol, ou que eu entendo de Vasco da Gama, ou que eu acho que eu entendo, porque é difícil entender esse clube, que o Vasco vai conseguir ter um ano tranquilo, chegando outro treinador. Não vejo ninguém com bagagem para isso, não vejo ninguém com comando dentro do Vasco da Gama para poder trilhar esse projeto esportivo, e via isso no Ramon, via isso no Emiliano. Não consigo ver mais. A sensação hoje do torcedor vascaíno, ela é de luto, é de uma pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa querida, e que cada vez mais não é perder dela ter morrido, mas é você olhar e ver que aquilo ali está cada vez mais distante, ver que aquilo ali está cada vez mais perdido, está cada vez mais sucateado, está cada vez mais atrasado. E olha, que eu sou um vascaíno otimista, tá? Como torcedor, eu sou um cara otimista, eu estou sempre tentando entender o trabalho, entender que o futebol não é mais como antigamente, que se você não estruturar outras áreas, não vai adiantar, que se você não trabalhar de uma forma uniforme para poder melhorar aquele clube em todos os aspectos, o futebol hoje, ele não, de forma alguma, perdoa a incompetência, só que não tem nada para acreditar. Não tem nada. Acabou o microfone aí? Espera aí.
Vê agora aí. Tá ouvindo aí? E agora? Voltou? Beleza. É porque o pessoal ficou falando e aí prejudicou aqui. Então, cara, é até chato, porque eu sei que as pessoas me acompanham aqui, eu sei que as pessoas esperam a minha opinião, esperam a minha análise, mas é complicado até para mim. É complicado até para mim conseguir explicar o que aconteceu hoje. E falando sobre o campo e bola, falando sobre o jogo, eu acho que mais uma vez o Vasco repetiu os erros que já tinha cometido nas duas derrotas contra o Fluminense, só que de forma muito pior. E isso, obviamente, afetou também a parte psicológica dessa equipe. Se você for ver a escalação, e aí, quando eu falo que eu não tiro a culpa do Ramon, é muito por conta disso, o Payet tem 3 semanas parado. O Payet é um jogador que, fora de ritmo, dentro do futebol brasileiro, ele vai conseguir ajudar hora ou outra tecnicamente. Mas, claramente, ele não estava pronto para iniciar a partida. Ele não estava pronto para começar o jogo. E eu entendo até que talvez o Ramon e o Emiliano colocaram o Payet logo no início da partida para poder construir o resultado, jogando em casa, junto com a sua torcida, colocou um time ofensivo, tanto é que ele coloca o Hugo Moura e o Sforza para segurar, e depois coloca o Payet e coloca o Ryan. Ele entra com o Ryan na vaga do Rossi. Ele colocou um time mais ofensivo, um time que pudesse jogar para frente e que, na minha opinião, era a ideia deles. E durante a semana, e junto com também os outros times, as outras partidas, quem estava jogando ali era o Galdames. E o Galdames é um cara que ajuda muito mais defensivamente o Vasco da Gama do que o Payet. Porque o Payet, sem ritmo, ele não vai ajudar em nada na parte defensiva. Muito pelo contrário, você espera o quê? Um suspiro ofensivo do Payet. Uma melhora na construção, uma melhora na qualidade, porque ele dá isso ao Vasco da Gama. Só que, por que eu disse que, mais uma vez, o Vasco repetiu os erros dos outros jogos? Novamente, o adversário abriu o placar, numa desatenção do Vasco da Gama. Dessa vez, não foi no início da partida, mas foi no meio da partida. E o Criciúma, até o momento, estava fazendo o seu jogo, se controlando, conseguindo segurar o ímpeto do Vasco da Gama, que até tinha perdido uma oportunidade com o Paulo Henrique, mas o 0-0 dentro do São Januário, o Vasco entendendo o jogo. O problema em um chutão, terminou num chutaço do Felipe Matheus. Por quê? Porque veio o chutão, o Vasco não conseguiu cortar, o Léo, se eu não me engano, estava naquela jogada e não conseguiu cortar. A segunda bola caiu no peito do Felipe Matheus e depois ele conseguiu acertar um belo chute, uma felicidade do jogador. 1-0. Acontece? Acontece. Tem acontecido com o Vasco com frequência. O adversário abriu o placar e o Vasco tem que correr atrás. O Vasco não conseguiu controlar a partida. O Vasco sempre no desespero. Tem acontecido nesse Campeonato Brasileiro. Dito isso, após o gol, o Vasco não deixou de atacar. O Vasco não deixou de ter oportunidades. Mas, novamente, e quem me acompanha aqui, sabe que eu coloquei nessa semana que o Vasco era um dos times, era o time, até o início dessa rodada, que mais finalizava dentro do Campeonato Brasileiro. E sabe qual era a sua taxa de conversão em gols das finalizações que ele fez? Até o início dessa rodada foram 49 finalizações. Sabe qual é a taxa de conversão em gol? 8%. 8%. O Vasco é um time que finaliza demais e não consegue ser letal. Não consegue aproveitar as oportunidades. O que aconteceu hoje? Primeiro, o Paulo Henrique. Depois, o Payet, dentro da pequena área praticamente, finaliza de cara para o gol e perde a chance do empate. E a gota d'água, naquele momento ali, e principalmente, veio o pênalti em cima do Verratti. Era o momento do Vasco da Gama conseguir empatar a partida e no segundo tempo, virar no segundo tempo, contar com a força da torcida, usar São Januário ao seu favor e conseguir o resultado em casa, que é o básico. Porque o Vasco é um time que não pode se dar o direito de perder pontos em casa. Você perder fora de casa, você empatar fora de casa, ok, dentro do Campeonato Brasileiro é isso. Principalmente para o nível do Vasco da Gama. Agora, perder em casa é uma merda. Você ser humilhado em casa é pior ainda. E o que aconteceu no segundo tempo foi o Vasco não só não conseguiu ter forças taticamente e tecnicamente para chegar ao empate, como foi humilhado pelo time do Criciúma.
veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto e poderia ter vindo o quinto, poderia ter vindo o sexto. Porque se não fosse o Léo Jardim, nós estaríamos vendo hoje um vexame ainda maior do que foi. E o que me incomoda, e quando eu falo que a culpa é do Ramon também, que a culpa é do Emiliano também, nesse sentido, é que o Vasco não fez pressão pós-perda no primeiro tempo, não fez marcação alta, que sempre foi uma característica da equipe. O Vasco jogou de uma forma extremamente espaçada. O Criciúma conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, após essas chances perdidas, com tranquilidade. O árbitro deu 8 minutos de acréscimo e o Vasco não conseguiu fazer uma blitz, uma pressão, aquela pressão de, olha, estamos perdendo, estamos jogando em casa, tem 20 mil pessoas nos ajudando. O Vasco não conseguiu ter força para fazer isso. No segundo tempo, ele tenta mexer, coloca o Maicon e o Galdames, Paê claramente sem ritmo de jogo, em vez de ter sido utilizado, e repito, é muito fácil eu falar isso aqui agora, mas a ideia inicial não deu certo, eu tenho que analisar a ideia inicial. O Paê poderia ter sido utilizado no final do segundo tempo, ou no segundo tempo, para poder construir o resultado em caso de necessidade. O Vasco não conseguiu. E o Medel também, um jogador que passou, infelizmente, por uma situação muito delicada na sua família, ficou no Chile aí nas 2 últimas semanas e chegou sem ritmo de jogo. Mas era um jogador tão importante para o Vasco da Gama que naquele momento entenderam que não dava para poder jogar sem o Medel. O problema é que o Maicon é um jogador que, se não estiver também jogando constantemente, perde muito ritmo de jogo, perde tempo de bola, porque já tem uma idade avançada. Se vocês lembram do Maicon no ano passado, o Maicon conseguiu fazer uma bela reta final de Campeonato Brasileiro Série B. Mas por quê? Porque ele vinha jogando com frequência. A partir do momento que ele parou de jogar com frequência, ele entra, vai bem, vai mal, oscila, vai bem, compromete. Então, dito tudo isso, também tem culpa do Ramon. O Galdames era um cara que vinha melhorando sem bola, inclusive. O Vasco fazia um jogo mais competitivo quando tinha o Sforza, o Galdames e mais o volante, que no caso hoje era o Hugo Moura. E não conseguiu fazer isso. Então, era uma oportunidade também do Ramon mostrar que tinha um pouco mais de artifícios para poder reverter essa situação. E, na verdade, o que aconteceu é que o Vasco se tornou um time mais defensivo, com as entradas de Maicon e Galdames no segundo tempo. O Criciúma jogando sem pressão, tranquilo, confiante, calmo, com vários jogadores também na tranquilidade, como o Bolazier, o Felipe Mateus, o Marquinhos Gabriel, que jogou no Vasco da Gama, fazendo o que eles queriam dentro do meio-campo. Hugo, Sforza, Galdames, David, Ryan, Verrete, ninguém conseguindo recompor, ninguém conseguindo dar o combate nessa primeira bola, e a zaga completamente exposta, com o Paulo Henrique, com o Lucas Piton, e depois com o Maicon e com o Léo, inclusive o Léo saiu debaixo de vaias. Então talvez, cara, novamente, e como sempre tem sido, a única pessoa que eu consigo salvar dessa atuação de hoje é o Léo Jardim. Porque se não fosse ele, o vexame seria até pior. Então, mais do que o aspecto tático, mais do que o aspecto técnico que a gente cita aqui, que a gente traz aqui, é o aspecto psicológico, é o aspecto da postura, da seriedade daquilo que se faz. O Vasco, em hipótese alguma, jogando dentro ou fora de casa, contra qualquer adversário dentro do Campeonato Brasileiro, pode tomar de 4-0. Não pode. Não pode, sabe por quê? Quando você toma de 4-0, da forma passiva que foi, da forma vergonhosa que foi, você deixa claro que, naquele momento ali, talvez vocês não estejam ligando tanto para o tamanho daquela situação, para o tamanho daquela instituição. E repito, eu usei a palavra desprezo no meu texto para definir o que aconteceu, e para mim é isso. É desprezível. A atuação do Vasco foi desprezível hoje. Porque quem estava dentro de campo, quem representa o Vasco da Gama, desprezou todo o torcedor que foi a São Januário. Desprezou os mais de 15 milhões de torcedores do Vasco que ligaram ou que perderam um pouquinho de tempo do seu sábado para ver essa partida vergonhosa. Uma humilhação de fato. Então, assim, como que se leva o Vasco a sério? Eu não sei. Eu não sei como se leva o Vasco a sério. Qual é o futuro agora? Para mim, eu não consigo enxergar nada além de terror. Eu não consigo enxergar nada além de tristeza.
de derrota. A verdade é essa. Porque, repito, independentemente se foi o Ramon e o Emiliano que pediram, ou o Vasco que demitiu, o que eu sei dessa história toda é que a saída deles é ruim. Que a saída deles não vai resolver nenhum problema do Vasco da Gama. Espero que talvez eu esteja errado. Espero que chegue um técnico que consiga revolucionar a forma do Vasco jogar futebol. Espero que o Vasco acerte de uma forma maravilhosa no substituto. Eu consigo acreditar nisso? Não consigo. Não consigo mesmo. Porque talvez dos últimos 10 anos de Vasco da Gama, Ramon e Emiliano Dias tenham sido os técnicos que mais conseguiram resgatar o que é Vasco, o que é ser Vasco de fato. E eu não tiro, repito, a culpa do vexame do que aconteceu contra o Nova Iguaçu e o que aconteceu hoje contra o Criciúma. Mas a gente tinha mais coisas boas para falar deles. Eles conseguiram tirar o Vasco da lama justamente recuperando a grandeza do Vasco, com o apoio da torcida, com o psicológico, com a garra. Coisa que a gente não viu tanto nessa temporada. O fato é que eu gostaria muito de dar uma palavra confortante para vocês, uma palavra vamos lá, vamos acreditar, como eu tento fazer, de forma geral, mas dessa vez eu não consigo. Eu não consigo. Se vocês estão chateados, se vocês estão anestesiados, eu não consigo ser otimista nem como torcedor e muito menos como jornalista, como analista de futebol. Como analista de futebol, o que eu encaro depois de tudo que aconteceu, da tragédia que aconteceu hoje, é que o Vasco vai brigar para não cair até o fim do campeonato. Essa é a verdade. Como torcedor, é a sensação de luto. É a sensação de que nada que o torcedor puder fazer vai conseguir tirar o Vasco dessa lama. E eu tenho certeza que não tem nenhum torcedor de clubes no Brasil hoje que sofra mais do que o vascaíno. Porque não é só você estar na merda. É saber que você já foi enorme. É saber que você já foi um dos maiores do Brasil. Em algum momento foi o maior do Brasil. E agora você não pode se colocar esportivamente acima de nenhum outro time da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa que é a verdade. Então, aqui ficam minhas palavras para vocês. As minhas informações eu já dei no início dessa live aqui sobre as versões, tanto das fontes do Vasco da Gama, quanto Ramon e Emiliano Dias, que falaram que souberam da demissão pelo Twitter. Já o Vasco da Gama, segundo essas fontes, alega que Ramon e Emiliano Dias pediram demissão. Independentemente disso, lamento muito essas saídas, mais até do que a humilhação que aconteceu hoje em São Januário, porque o futuro, na minha visão, não deixa nenhum aspecto aqui de ser algo positivo. Repito para vocês, peço até desculpas por estar fazendo essa live aqui, mas não posso me estender tanto, estou recém-operado e preciso preservar um pouco a minha voz, a minha garganta. Então, é isso. É o que eu posso deixar de recado aqui para vocês. E a gente vai acompanhando aí os próximos passos, sempre com as informações, acompanhando o Vasco. Muita força para vocês, sabedoria. Ainda vai demorar essa ficha a cair com tudo que aconteceu. É difícil ter algum final de semana positivo depois do que aconteceu, mas o que eu posso falar para vocês é: fiquem perto da família, fiquem perto das pessoas que vocês amam, tentem fazer uma terapia, que é importante para a gente também, separar. Esse é meu trabalho, mas eu sei que muita gente aqui que me acompanha não tem isso como trabalho, não tem isso como profissão, e ao mesmo tempo afeta demais, porque afeta o nosso dia a dia. Nossa vida muitas vezes é norteada pelo Vasco, no meu caso profissional e pessoal. Então acho que é importante você procurar uma ajuda também, psicológica, e tentar se distrair, cara. Tentar esquecer um pouco esse momento, porque tudo que está ruim, sem dúvida alguma, pode piorar, tá? Tamo junto, rapaziada. Um beijo pra vocês. Essa live vai ficar disponível lá no canal do Pedrosa, tá bom? Valeu!